Seja bem-vindo ao CNN AgroMoney. A primeira edição são 6 horas e 55 minutos. No mercado internacional, a soja segue com viés de baixa, apesar de ter encerrado a terça em leve alta, de 0,5%. Longe de recuperar as perdas da segunda-feira, quando os papéis caíram quase 6% na Bolsa de Chicago. É quase $1 a menos por bushel em apenas uma semana. No mercado, seguem as incertezas em relação à demanda chinesa para a soja norte-americana. É que a situação voltou aí a ficar instável depois que o presidente Donald Trump sugeriu adiar a viagem a Pequim prevista para o fim do mês por não ter o apoio da China para reabrir o Estreito de Hormuz. Os sojicultores norte-americanos esperam que a China aumente as compras para 25 milhões de toneladas ao ano. E por aqui, Brasil e China devem criar um protocolo sanitário para a soja, algo que não existe no comércio entre os dois países. Durante o Fórum Empresarial Brasil-Bolívia, realizado em São Paulo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o assunto será discutido na reunião prevista para esse mês, lá no país asiático. A China tem reclamado da alta incidência de ervas daninhas nas cargas de soja do Brasil. Um problema fitossanitário, já que a espécie não existe por lá. Com a fiscalização, 20 navios seguem retidos em alto mar à espera das análises para saber se poderão seguir para a China ou as cargas serão redirecionadas para outros países. O ministro também negou qualquer mudança nas regras para exportação, afirmando que o Ministério da Agricultura apenas intensificou a fiscalização após receber muitas reclamações dos chineses. Fávaro não acredita que a criação desse protocolo oficial vá abrir brechas para possíveis embargos. Pelo contrário, a proposta é estabelecer parâmetros sanitários objetivos, mais claros, que atendam às exigências chinesas, mas que também sejam viáveis para a operação das empresas aqui no Brasil. Porque se fosse esse o interesse da China, já tinha feito. Não é de hoje que eles vêm nos avisando sobre a chegada de sementes de erva daninha. Se a intenção fosse essa, e eu posso dar um exemplo a vocês. Primeiro que não há risco quanto à qualidade da soja brasileira. Isso não está em questão. Mas só para ter uma noção, vocês acompanharam, o ano passado a China suspendeu algumas plantas frigoríficas brasileiras para exportação de carne. E só para ter uma noção, uma das plantas foi suspensa porque preencheu o formulário errado, o endereço errado. Então, se eles tivessem intenção de suspender a compra de soja brasileira, teria suspenso. Não é esse o tema. Há sim um compromisso com a qualidade sanitária e a responsabilidade brasileira. E a produção brasileira de milho deve registrar uma ligeira queda na safra 25-26. A expectativa é de uma safra em torno de 136 milhões de toneladas. Ante ao volume recorde alcançado no ciclo anterior, que foi de 139 milhões de toneladas, ou seja, 3 milhões de toneladas a menos. A primeira safra, colhida durante o verão, teve desempenho positivo, alta de 5% no volume. Já a segunda safra, que começa a ser plantada agora, enfrenta incertezas. É que o excesso de chuva atrapalhou a colheita da soja e reduziu a janela para o plantio do grão. A produção estimada para a segunda safra de milho é de 106 milhões de toneladas, queda de 4,5%. E você já ouviu falar em etanol de milho? Pois é, ele é matéria-prima para a produção do biocombustível, especialmente no centro-oeste do país, onde está a maioria das indústrias. E a expansão desse mercado tem ampliado a demanda pelo grão e deve ajudar também a alavancar os preços do grão esse ano. E o Congresso aprovou em sessão conjunta entre deputados e senadores o decreto legislativo que aprova o acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia. É mais uma etapa para a implementação do acordo que foi assinado em janeiro pelo bloco. Para entrar em vigor, países agora do Mercosul e também da União Europeia precisam fazer a comunicação que ratificam o texto. E o Brasil deve fazer ratificar o acordo ainda essa semana. O tratado prevê a redução de tarifas para 91% dos produtos do Mercosul e 95% dos produtos que são importados pela União Europeia. A expectativa do governo brasileiro é que o acordo passe a valer de forma provisória já em maio desse ano. Este foi o CNN AgroMoney, a primeira edição. Outras notícias do agronegócio você acompanha ao longo da nossa programação e também no site da CNN Brasil.
Uma ótima manhã para você.